A Thaisa está falando, João, onde estudo sobre zonas bioclimáticas? No nosso curso, a gente aborda essa temática que é fundamental, né, para o nosso entendimento do que é arquitetura, do que é projeto potente. Eu acho que uma das questões, né, uma das condicionantes fundamentais é a zona bioclimática, que a gente vai tratar ela no curso como sendo uma condicionante intangível. Uma condicionante intangível é aquela condicionante que você não vê, né? O nome é intuitivo, né? Mas que você não vê, que você não consegue tocar, não consegue ter relação tátil com ela, né? Como a topografia, por exemplo, que você consegue ver um declive, uma aclive, até tocá-lo, né? Mas a zona bioclimática não. Então, você está numa zona específica, mas você não vê. Só que o ponto é, você não vê, mas ela influencia o seu projeto, né? Tipo um ghost ali. E ela vai estar influenciando. A escolha que você vai ter ali é se ela vai influenciar de modo positivo ou de modo negativo. E aí vai depender da sua resposta para aquela problemática ou para aquela potencialidade. Ela também pode vir para ajudar o seu processo de concepção. Então a gente vai tratar ela ali como sendo uma condicionante. Bom, então essa é uma dica que eu te dou. Agora, saindo do curso, você pode estudar a zona bioclimática. Então, aí você me pega porque realmente assim, é uma coisa que eu fui muito na prática também. Você tem a NBR 15220, né, se eu não me engano, que vai falar especificamente sobre essa zona. E o que eu fui fazer ali foi justamente estudar ali, né, a zona, porque não se tem muito conteúdo, não se fala muito nisso. E quando você tem algum conteúdo específico sobre zona bioclimática, sobre essas questões, você tem dois lugares para ir. Você vai geralmente muito para bioconstrução, para uma construção que não é que é muito vernácula, mas no sentido quase que não é caricato a resposta, mas nesse outro lado do estereótipo, né? Então, de um lado são excessos, na minha opinião. Então, eu acho que o projeto potente ele está no meio, né? Então, quando você está falando de estratégias passivas, de zonas bioclimáticas, quando você se aprofunda nesse tema, geralmente você vai para esse lugar da bioconstrução e que, ao meu ver, não é tão interessante, principalmente em questão mercadológica, né? Se você é arquiteto e urbanista, claro, você pode nichar e você pode trabalhar, não tem nenhum problema, acho incrível, inclusive, mas nem todo mundo quer trabalhar com bioconstrução, que é o meu caso, tá? Mas eu bebo dessa fonte porque eu acho que é interessante, que a gente de alguma forma pode buscar muitas coisas que são interessantes ali. Mas é isso, assim, não tem uma fonte específica para te dar, para te passar. Realmente é um conteúdo mais pulverizado que você vai reunindo e aglutinando essas informações para que você consiga construir ali, né, a sua interpretação em relação a essa zona bioclimática. Mas eu acho que fundamental também, Thaisa, é você estudar não só a zona bioclimática, porque tá muito claro ali na norma, né, 15220, ela descreve muito bem ali, segundo a carta de Givone, né, então você vai ter as áreas mapeadas ali, e cada uma delas, né, você vai ter inclusive as estratégias. Tem também programas, né, tem sites como Projeto EE, tem um programinha que agora eu não vou me recordar o nome também, mas enfim, isso é fácil. E eles vão categorizar e te dar inclusive as estratégias passivas que você deve utilizar. Então não tem muito assim segredo sobre isso, né? Eu acho que a questão maior ali é você ter técnica aplicada à concepção, porque ele vai te dar um resultado, né? Então, vamos supor, você está em Brasília, você está numa zona que tem essas características específicas. Então, é um lugar que é quente, que é seco, que tem um índice pluviométrico alto em determinadas regiões, estações, enfim, tem as características daquele lugar, né? Está implantada num certo sítio e tem essa vegetação específica do cerrado, enfim. Então essas condicionantes vão fazer com que você dê uma resposta. E aí esse que eu acho que é o ponto mais importante de você se atentar, de que como que você vai buscar essas respostas. Então busque isso, né? Busque ter conhecimento técnico para que você consiga dar respostas. E aí a gente vai para as estratégias passivas para responder essa zona bioclimática. Então, qual a melhor estrutura, qual que é o melhor sistema construtivo, qual que é a melhor técnica, né, que você vai utilizar ali para que isso aconteça. Quais são as aberturas, quais é o tipo de ventilação, né? As pessoas pensam que projeto tem que ter ventilação cruzada, e não é isso, tá?
Por exemplo, Brasília não se recomenda ventilação cruzada. Por quê? Porque a gente tem falta de umidade. Aqui tem alerta na TV, né, em determinadas estações que fala, gente, coloca uma toalha no quarto, coloca um umidificador e tal. Então imagina, se a gente tem o ar passando a todo momento, esse ar vai ser renovado e vai tirar. O ar lá fora é seco, então a gente não quer que essa umidade produzida dentro de casa, através dessas estratégias, né, e a gente pode pensar até na arquitetura, por exemplo. Então, vou fazer uma casa que tem um espelho d'água dentro. Tem outras estratégias passivas para isso, mas eu vou colocar uma, né, mais conhecida. Então eu coloco uma fonte de água dentro da casa, não sei, vamos imaginar alguma coisa nesse sentido, para que eu consiga trazer a umidade. E aí eu coloco ventilação cruzada, e essa ventilação toda hora está tirando essa umidade. Por quê? Porque o ar externo é mais seco do que o ar interno, que eu estou produzindo ali dentro. Entende? Então não se recomenda. Então, ter técnica aplicada à concepção é o mais fundamental do que, né, você focar na zona, porque a zona basicamente ela já vai te trazer a resposta. Tá? Thaís, ótimo, entendi. Beleza, Thaís, que bom. Então é isso.